Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Eu sou Paulo Gonçalves e você está no Mogi Guaçu do Futuro. Queria destacar o apoio da MDTV 35.1 de Mogi Guaçu. Oi, Bia. Tudo jóia, Paulo? Como é que você tá hoje? Jóia. Eu sei que o papo vai ficar muito curto hoje, né? Assim, é muita coisa para falar. Então fala dos parceiros, a gente já mete bala, pode ser? Tá, rapidinho então. Bateu aquela fome? Ligue agora e peça seus salgadinhos à pronta entrega na Companhia do Salgado. Uma delícia de salgadinho. E a Companhia do Salgado tem também o WhatsApp que você pode ligar agora mesmo, que é 199 9961 1943. Também quero agradecer a Companhia do Salgado por presentear a gente com salgadinhos, uma delícia, bolinha de queijo, coxinha, pastelzinho, churrinho, olha, uma delícia. Vai lá, corre lá e liga agora para a Companhia do Salgado. Companhia do Salgado e Mogi Guaçu do Futuro é uma parceria de sucesso. Agora, você já pensou em se tornar um psicanalista? Você sabia que existe um curso de formação em psicanálise a longa distância, Na Escola de Psicanálise Intelecto, você encontra o ensino da psicanálise clínica EAD, que te forma como terapeuta da psicanálise, onde você pode ajudar pessoas e ser remunerado por isso. E em uma das atividades que mais necessitam de profissionais qualificados. Você estuda online, no seu tempo, tira dúvidas com professores por WhatsApp, passa por sessão de supervisão por vídeo e recebe, ao final do curso, seu certificado e carteirinha de psicanalista. Escola de Psicanálise Intelecto, uma escola parceira do Conselho Brasileiro de Psicanálise Clínica. Chame agora um consultor no WhatsApp. E o telefone do WhatsApp que você pode tirar suas dúvidas é 19 99706 3123. Mogi Guaçu do Futuro e Escola de Psicanálise Intelecto é uma parceria de sucesso. Dado o recado, Paulo. Obrigado, Bia. E o recadinho que eu deixo agora é para todo mundo que está do outro lado da telinha aí. Se você está assistindo esse podcast nesse momento, comente o que você está achando aí, compartilhe com seus amigos, porque sempre trazemos pessoas com histórias interessantes como a de hoje. Correto, Bia? Isso, Paulo. Quem que a gente vai conversar hoje? Manda bala aí. Hoje nós vamos falar com Márcio Pavan, prefeito de Estiva Gerbe. Fala, Márcio, e aí, meu amigo? Tudo bem, Paula? Tudo bem, Bia? Que satisfação, que honra estar aqui com vocês. O podcast de vocês é sucesso na nossa cidade, viu? Pô, agradeço demais, né? Na verdade, foi interessante, né? Eu busquei os caminhos, a gente chegou até o Márcio, né? Até por causa da agenda, eu descobri que a agenda do Márcio é tão cheia, reservou um tempinho para falar com a gente. Márcio, eu vou fazer uma pergunta para você que eu acredito que eu faço para todo mundo que vem aqui, porque eu acredito que todo mundo que estivesse te conhecendo agora faria essa mesma pergunta, então estendo como se fosse todo mundo te perguntando que está aí do outro lado da telinha assistindo o podcast. Quem é o Márcio, cara? Da onde que é? Você é aqui de Mogi Guaçu, da região, suas formações. Fala um pouquinho de você para a gente já desenvolver o papo, pode ser? Pode, Paulo, claro. Meu nome é Márcio Pavan, tenho 42 anos, estou no 4º mandato, iniciei minha campanha, minha carreira política em 2012, fui candidato a vereador, naquela ocasião foi o 5º mais votado da cidade. Em 2016 fui eleito vice-prefeito, em 2020 vice-prefeito novamente, e agora em 2024 a gente foi eleito prefeito. Sou professor de formação, sou professor de história, tenho gestão pública e também sou formado em direito, sou advogado, licenciado agora pelo cargo, mas também exerço a profissão de advogado. Ah, que legal, tem uma trajetória aí por trás de tudo, Sim, né? Para quem não sim. conhece o Márcio, vários mandatos, 4º mandato? 4º mandato. Foi vereador lá atrás? Como é que foi? Vereador, na primeira vez que eu disputei 4 e até agora tive sorte nas 4, viu? A primeira de vereador 2012, depois 2016 vice-prefeito, 2020 vice-prefeito e 2024 prefeito, graças a Deus, da cidade que eu amo, nasci ali. Na verdade, quando eu nasci em Estiva, pertencia a Mogi Guaçu, né? Era um bairro quando eu nasci 42 anos atrás, mas sempre fui morador da nossa cidade. Nossa, que interessante. Como é que era, sei lá, 40 anos atrás, Estiva? Assim, a região, porque não tinha, né? Era o bairrinho lá? Como é que era? Para quem não conhece. Isso, era um bairro, um distrito de Mogi Guaçu, onde a economia local era gerada principalmente pela cerâmica Gerbe, uma cerâmica que abençoou muitas pessoas, teve muitos empregos.
E não era tão grande igual era hoje. Quando eu nasci, tinha em torno de 2 a 3 mil habitantes. Hoje a gente conta aí na casa de uns 15 mil habitantes. Você consegue explicar por que Estiva Gerbe? Eu sei que Gerbe tem cada empresa, talvez. Isso, estiva porque passava uma linha ali de trem e os estivadores, eles faziam as linhas de trens lá com madeira, com as ferrovias, e daí foi oriundo aí como passava na ferrovia mogiana, então eles estivadores virou estiva. Olha, Interessante, eu não sabia. É. Olha só. Aham. É legal. Legal. Assim, o ar que Estiva Gerbe passa, a gente que mora em Mogi Guaçu há muito tempo, às vezes a gente vai pra lá, dá aquele passeio, vê as praças ali, tem a feirinha, depois a gente fala um pouquinho sobre as coisas que tem lá. É interessante porque você chega na Estiva sendo tão perto de Mogi Guaçu, mas, pô, agora eu tô em outro local, dá impressão daquele ar diferente já, né? Tipo assim, eu acho muito legal. E eu vejo, quando a gente entra na Estiva Gerbe, lá na entradinha, tem uma bicicleta, né? Sim, O que sim. tem a ver a bicicleta, região, fala que é a cidade da bicicleta. Capital da bike. Capital da bike, isso. Onde começou isso? Fala aí, como prefeito você já deve saber tudo sobre isso. Sim, Como começou isso? Ali tem uma área rural muito bacana, e o pessoal sai daqui, porque a Estiva ainda representam, ainda possui aquelas características de cidade do interior, uma cidade mais tranquila, onde o índice de criminalidade é muito baixo. Então, muitas pessoas de Mogi Guaçu, Mojimirim região, pegam sua bike, eles se sentem mais seguros lá. Tem uns restaurantes bacanas, umas padarias muito boas. O pessoal vai lá, faz a zona rural nossa, tem uma capelinha lá que o pessoal vai visitar dentro da zona rural da nossa cidade e faz o passeio, tem a ciclovia. É a Rosa Mística? Isso. Aham. A Rosa Mística é dentro da cidade, na entrada. Sim. Essa capelinha que eu falo é num trajeto da zona rural da nossa cidade. Onde costumam andar com bike por ali. Isso, o pessoal vai de bike porque vai apreciando a natureza, né? Contato direto, chão de terra, contato direto com a natureza. E do asfalto até a capelinha dá em torno de 12 km aí, estrada de terra. O pessoal gosta bastante, além de ter os pesqueiros ali que são muito famosos e conhecidos na nossa cidade. Então o pessoal pega a bike no final de semana ou no dia à noite, vai lá e passeia, então virou a capital da bike, porque o pessoal vai muito lá mesmo. Nossa, gostoso, hein? É legal. Pegar Porque um dia uma bike aí e tenho fazer esse vontade, trajeto aí. tenho vontade, eu preciso, né? O médico já falou que eu preciso fazer ciclismo e eu tenho medo aqui em Mogi Guaçu, porque já aconteceu muito assalto, essas coisas assim, né, de bike. Agora, ele falando assim, dá até vontade, já sei, vou na Estiva Gerbe, lá vou Vai, começar vocês lá. vão gostar, gente. É uma cidade muito acolhedora lá, um povo muito bom, muito ordeiro, trabalhador. É um povo bastante acolhedor ali, né? E os comércios ali ainda tem as características daquele Sim. comércio do interior, então o dono conversa com todo mundo que chega. É uma cidade que transborda alegria. Você se Eu percebe. gosto muito de uma loja de cosmético que tem em frente Da praça? eu adoro. Isso. Eu esqueci o nome. É Prado Cosméticos, acho. É do meu, Eu do adoro. meu amigo Neno da farmácia. Conhece até o Isso. dono lá. Abraço aí pro comércio aí. É interessante ouvir o Márcio falar sobre isso, porque assim, a gente, por estar tão perto, os detalhes da Estiva a gente não sabe muito. A gente fica aqui no mundo de Mogi Guaçu. Aqui pro podcast a gente trouxe muitas pessoas, personagens da política de Mogi Guaçu. Né? E a vinda do Márcio até aqui pode falar sobre essa cidade tão bonita que é aqui do lado, né? Eu particularmente gosto e falo porque eu acho ela realmente uma cidade... É aquele ar, né? Sai de Mogi Guaçu e chega lá, pode parecer mais no interior ainda. Realmente, é aqui do lado. Ô Márcio, vamos lá, sobre a política, né, cara? Assim, quem é de Estiva está assistindo a gente, quem é de Mogi Guaçu, que conhece Estiva ou quer conhecer, o que tem para ser melhorado na Estiva, cara? O que ainda tem um grande trabalho seu para ser feito lá? É importante, essa pergunta foi muito inteligente da sua parte, Paulo. A nossa cidade é uma cidade pequena, que demanda ainda algumas soluções. A gente precisa, não é obrigatório, município abaixo de 50 mil habitantes ter o plano diretor. E quantos habitantes tem? Desculpa cortar. Pelo IBGE tem 11.278. Mas a gente acredita que tem na casa dos 15, porque tem muito aqueles moradores flutuantes, que às vezes vêm somente para dormir, que tem suas casas ali nos condomínios. O IBGE teve um pouco de dificuldade também de ter acesso a alguns lugares. A gente acredita, o último IBGE foi 2020, salvo engano, tinha 11.278 pessoas. Mas eu acredito que tem em torno de umas 15 mil pessoas ali. É uma cidade que precisa pensar principalmente no meio ambiente. A nossa gestão está muito focada no meio ambiente, mobilidade urbana.
o ciclismo, é pensar em indústria, mas uma indústria também que venha gerar não somente a riqueza financeira, mas também gerar toda a economia local também, respeitando o meio ambiente. É uma cidade que tem as características do interior, então é uma cidade tranquila, uma cidade barata para se viver, não tem tanto emprego. Então a gente teria que vir nessa infraestrutura, nessa mobilidade urbana e também atraindo algumas empresas. Algumas empresas já estão olhando ali para a gente tem um distrito industrial na entrada da cidade e já tem algumas empresas correndo atrás de alguns terrenos. A gente faz voto que dê tudo certo, mas é uma cidade acolhedora, mas com as suas características, é uma cidade pequena, então é uma cidade que precisa de muitas coisas. A saúde nossa ali estamos melhorando muito também, a educação nossa estamos evoluindo bastante. Em suma, é a mobilidade urbana, o meio ambiente e a criação de empregos. Entendi. Sobre a saúde, Márcio, que você comentou, só especifica um pouquinho, o que você vê que precisa melhorar lá? Precisa de um outro hospital ou algo assim? Eu ouvi falar, você até me corrige, né, que algumas pessoas que moram em Estiva às vezes recorrem a Mogi Guaçu. Vou te lá, tal, aí pega alguma condição. Como que é quando precisa, assim? Precisa melhorar quanto a isso? Acomodar as pessoas que estão precisando de atendimento? Como é que está lá? Ali na nossa cidade, pelo governo do estado, que a saúde é dividida em 3 partes, né? O governo federal, estadual e o municipal. A nossa parte ali, por ser uma cidade pequena, a secretaria não autoriza um hospital mesmo para atendimento de alta complexidade. Então, existe um limite de habitantes para que tenha... Até a ex-prefeita também tentou uma UPA lá, mas não conseguiu devido ao número de habitantes. Então, o que eu vejo, a nossa saúde hoje atende, tem vários especialistas, mas a maior dificuldade nossa é que Mogi Guaçu é o hospital de referência nossa, é o hospital mãe. Porque a Secretaria de Estado de Saúde do Estado, eles separam. Então, às vezes, as pessoas chegam, a gente tem um pouco de dificuldade ainda, porque o Mogi Guaçu está super lotado também, seus hospitais, de transferência, porque a gente atende hoje média e baixa complexidade. Então, passou para alta complexidade, a gente tem que transferir. Então, às vezes, a gente sofre um pouquinho ainda nesta questão de transferência, porque a gente consegue estabilizar o paciente, a gente consegue fazer todos os primeiros atendimentos, mas às vezes precisa atender para Mogi Guaçu, precisa transferir para Mogi Guaçu e a gente sofre. A gente já fez um ofício, eu como prefeito da cidade, um ofício para a DRS, que é a Diretoria Regional de Saúde, que é o órgão fiscalizador e o órgão que nos ajuda também, pedindo a liberação de leitos aqui para os hospitais de Mogi Guaçu, para a nossa população. Para a população chegar lá, estiver que internar, rápido, a gente não precisar ficar nessa briga por leitos, porque daí a família ali fica nervosa e ali é tudo muito próximo. Eles vão na casa do prefeito, vão na casa dos vereadores e com razão. Então eu acho que nisso que precisa. Agora, todas as especialidades a gente tem lá. Não tinha vascular também, tinha mais uma fila de mais de 300 pessoas, contratamos vascular, dermatologista, a gente tem todas as especialidades. Precisa melhorar nessa questão de leite, mas isso também não é uma coisa que depende exclusivamente desse prefeito, depende também de toda uma conjuntura. E quando você falou que muitas pessoas vêm para cá, é o inverso. Na dengue, muitas pessoas de Mogi Guaçu foram para lá. Uhum. Só para você ter uma base, Paulo e Bia, a média de atendimento, de demora de atendimento no Hospital São Francisco, Santa Casa, era em torno de 2 horas e 58 minutos para atender no pico da dengue. A gente atendia com 58 minutos na época da dengue, porque a gente colocou 3 médicos para atender, 2 ali diretamente no plantão, e a gente fez um dengário também. Todo mundo que vinha com sintoma de dengue tinha uma sala reservada com médico e que já fazia o exame na hora também. A gente colocando esse dengário. Diferencial isso aí. Sim. A gente colocou esse dengário com o médico e também com o exame. NS1, salvo engano, que a pessoa já saía dali com o resultado praticamente na hora. Então, desafogou e muitas pessoas de Mogi Guaçu foram até Estivagé para ser atendidas. O resultado demorava 4 horas. Lá a gente conseguiu fazer de forma simultânea. Foi um período que a gente contratou, teve um custo elevado, mesmo a gente com dificuldade financeira, conseguimos fazer. Assim, só para finalizar isso, eu ouvi, você até me corrige realmente nessas informações, Márcio, que a dengue, assim, aqui em Mogi Guaçu foi muito... a gente sofreu muito, a gente via, né? A gente passa, tal, que agora talvez está entrando outro período. Minha filha pegou dengue. Acho que E a gente está entrando outro período, talvez de frio, talvez diminua, esperamos assim, né?
Mas a dengue lá na Estiva, né? Como é que foi isso? Eu ouvi falar de um óbito, tá? Você até me corrige se eu estou errado ou não lá na Estiva. Como é que está o tratamento da dengue lá? O tratamento da dengue lá, a gente foi alvo até de elogios da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. É que, infelizmente, a dengue ela é muito acentuada, é muito aguda. Até uma semana atrás, a gente não tinha nenhum óbito. Está para ser confirmado mas ainda estamos aguardando. Então não é certeza ainda esse que saiu, talvez, a informação. Vai confirmar, talvez até o dia que esse podcast vai ao ar já esteja confirmado. Mas não está confirmado e a gente foi alvo de elogios também por todo o trabalho. E lembrando que a dengue também muitas vezes cai somente sobre os agentes públicos municipais. Mas a dengue não tem como a gente solucionar a dengue se não tiver a participação de todos. Da população. Poder executivo, poder legislativo e também a população. Porque o maior causador de dengue são os focos, né? São as sujeiras, são os potinhos ali com água. Então é um trabalho de formiguinha em que todo mundo precisa estar participando. É um conjunto mesmo, né? Teve lá aquela pulverização, teve aqui em Mogi Guaçu, né? Teve aquela pulverizaçãozinha e tal. Sim. É importante. Eu lembro da época de criança, né? Que passava. Sim. Agora mudou um pouquinho. Inclusive, a Diretoria Regional de Saúde mandou essa nebulização agora, né? Nebulização. A fumaça é um número menor. Então, as pessoas falam, nossa, passou aqui em casa aqui uma fumacinha, não deu... Mas essa fumaça, por menos que seja não tão evidente igual aos demais... é mais eficaz, porque as outras, aquela que fazia aquele fumacê grande, de muita fumaça, prejudicava os animais domésticos, prejudicava as pessoas de idade. Então, a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, eles fizeram uma nova forma que sai menos fumaça, dá a impressão que quase não saiu, mas a eficácia é muito maior. Talvez é uma dúvida que o Márcio está tirando aqui, que muita gente teve, né? Mas passou uma fumaça fraquinha, né? A gente ouviu até isso aí. Ali na cidade eu apanhei pra caramba. Falei, nossa, eles falaram que passaram... nem vai funcionar isso aí, né, prefeito? É que a medicina... ouviu isso aí. A indústria farmacêutica evoluiu muito, aqueles que fazem, né? Então é menos fumaça, protege os animais domésticos e ataca diretamente a dengue. Mas é menos fumaça. Sim, então a gente que é um pouquinho mais antiga, nossa, mas eu não vi aquela fumaça, né? Nossa, aquela fumaça era um veneno. Eu lembro que a primeira vez que eu vi aquela fumaça, fechou minha garganta aqui, eu comecei a passar mal, porque era muito forte, acho que matava mais a gente do que o bicho. Mas a gente fez um vídeo explicativo lá, porque as coisas vão evoluindo, né? Tá bem, né? Então, essa nebulização que teve na cidade foi feita pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Então, é uma coisa totalmente regrada. E até para você fazer aquele fumacê de empresas terceirizadas, você tem que ter hoje autorização da Diretoria Regional de Saúde. Você não pode mais contratar uma empresa se não tiver autorização. Lá, passa fumaça. Não é assim. Não é assim que funciona. Mudou um pouquinho. Nossa, interessante saber. Foi informativo agora isso aí também, viu, Márcio? Foi legal ter falado isso pra gente. Mas apanhei bastante, hein? Eu não queria fumaça. Porque sem querer você falou uma coisa que eu fiquei aqui, cidade pequena, sei lá, 11 mil habitantes, talvez um pouco mais. Realmente todo mundo sabe onde está. Ali mora aquele vereador, ali mora o prefeito, né? Então as pessoas conseguem uma proximidade maior para até cobrar. Né? Acredito que esse é o... Só título de informação, em dias normais, sem a pandemia da dengue, em dias normais passava de 130 a 150 pacientes nos 24 horas no hospital, no pronto-socorro nosso. Com a dengue, chegou a passar 480 pessoas no dia. E vinha de fora. Né? Triplicou, porque muitos sintomas, então o pessoal superlotava mesmo o pronto atendimento. Nossa, interessante. Assim, foi bem informativo o que você falou aqui agora, viu, Márcio? Eu vou perguntar, porque a gente vê como está Mogi Guaçu aqui, eu queria saber como é que é uma cidade, quanto por ser menor na Estiva. Educação, como é que é lá, cara? Tem uma escola, duas? Nem sei, tô chutando aqui. Como é que é a educação na Estiva? A gente tem em torno de 2.000 alunos, desde a escolinha infantil ali, que ele já entra com seus 4, 5 meses, até o 9º ano. Então, temos em torno de 2.000 alunos que são atendidos também. Temos 3 escolas, a gente tem 3 creches, a gente tem os parquinhos, que é as EMEIs. É um sistema bastante positivo ali, viu? A nossa educação tem professores excelentes, tem uma equipe coordenadora aí muito boa também. E eu dei a missão para o nosso secretário para ele conquistar a medalha ouro da educação, que é uma avaliação que é feita pelo MEC, no conjunto aí de todas as ações, alfabetização, professores, estrutura de sala de aula.
a nossa missão no final do ano ganhar essa medalha ouro, viu? Já foi mensurado isso antes? Ficou Aí, em qual posição? Ou não teve essa? geralmente chegou perto do bronze, mas a gente vai lutar aí Pra para chegar no para ouro? chegar no ouro, que daí é um reconhecimento que o prefeito, secretário de educação, equipe gestora recebe lá diretamente do prédio do MEC, um evento do MEC, é uma coisa bem bacana. A gente está lutando muito para isso, viu? Nossa, acho que isso é legal. Legal. Eu vou fazer, acho que essa pergunta, acho que a Bia também lembra, a gente já trouxe uns personagens da área da política aqui de Mogi Guaçu que tocou nesse assunto, eu não sei como é a estiva, nem sei se tem a necessidade tanto disso, acredito que sim. Pessoas às vezes que têm necessidades especiais para estudar, como é que é lá quanto a isso? Psicossocial, pessoas com Autismo. autismo. Como é que é o tratamento na estiva? Existe isso aí ou ainda, talvez por ser pequeno, tem que ser locomover esse pessoal? Como que é? Sim, a gente tem todo um cuidado para essas crianças que são consideradas atípicas, né? A gente tem uma parceria muito grande com a PAI. A gente também tem um processo de inclusão nas escolas, onde a gente tem os auxiliares. E esse prefeito também mandou para um projeto de lei para a Câmara que todas as mamães, papais, funcionários públicos que tenham o seu filho com algum grau de autismo ou atípicos, como é o nome aí correto para falar, isso. Eles têm direito de redução no horário de trabalho para levar seus filhos nas terapias, nas consultas, sem desconto algum no seu ordenado. Então, todos os pais eles vão lá, apresentam os laudos para o RH nossa, a gente mandou esse projeto de lei que eles poderão agora acompanhar seus filhos quantas vezes foram necessárias e sem ter desconto nenhum. Isso a gente fez para os nossos funcionários públicos, né? A gente tem em torno de 500 funcionários, eu tenho certeza que vai ajudar. E ali as nossas diretoras, professoras fazem um trabalho muito grande também de inclusão. A gente tem um neuropediatra também, que é parceiro nosso, parceiro da PAI. Nossa, tem neuropediatra na estiva. Tem. É difícil encontrar, né? É o Dr. Sardinha, que é uma sumidade aí no assunto. Ele tem uma parceria muito grande. A gente faz um repasse para a PAI também mensal. A PAI também, que é um braço da nossa educação inclusiva, que nos ajuda muito. A gente também agora vai contratar mais psicólogos, a gente tem uma equipe de psicopedagoga, então a gente está investindo muito também para que essas crianças atípicas possam ser acolhidas da melhor maneira possível. A gente também vai estar reativando a sala sensorial e é um projeto de governo nosso a gente fazer a cidade dos autistas, um local onde esses pais poderão levar seus filhos, vai ter ali os equipamentos que eles podem se estabilizar, vai ser bem bacana. Quando você diz essa cidade sensorial, ou sala, como é que é? Sala sensorial. Seria para quê? Para acomodar esses... Isso, é dentro das escolas, ou ali nas proximidades da escola, porque essas crianças atípicas, autismo, às vezes elas entram em crise. Então é uma sala que tem lá as coisinhas que elas gostam, para estabilizá-las, para depois voltar para a sala de aula. E elas conseguem evoluir, porque ali tem os equipamentos próprios. Inclusive, a gente tem uma parceria muito grande com a empresa daqui de Mogi Guaçu, que chama Spider, que é líder mundial em equipamentos para autismo. São as coisinhas que eles gostam, identificam, as cores, os equipamentos. Então, essa sala sensorial tem uma pessoa, uma professora aí capacitada, que ela consegue estabilizar também esses alunos, para os alunos se sentirem seguros, né? Porque eles têm essa variação aí. Às vezes entra em crise e precisa de alguém ali para estabilizar. Aí tiraria um exemplo, tiraria da sala, vamos na salinha sensorial, tem ali os profissionais. Tem os profissionais, tem os joguinhos, isso. Gostei desse projeto, hein, Bia? Sim, sala sensorial. Sala sensorial. Um diferencial, né? Inclusive o nosso presidente da Câmara, o Éder, que tem uma filha típica também, ele nos ajuda muito também nesse projeto, é uma coisa bem bacana mesmo. E a inclusão é o norte do nosso governo, né? O nosso lema de governo é um governo humanizado. E um governo humanizado não significa que ele não vai ter erro. Um governo humanizado significa que ele vai ter um olhar para corrigir aquilo que precisa ser corrigido e um olhar também, sobretudo, para aqueles que mais precisam. Eu falo para os nossos secretários, a gente tem que olhar aqueles que são invisíveis. Porque aquelas pessoas de destaque na sociedade não precisam da gente. Quem precisa da gente é aquelas pessoas que às vezes passam na rua, que ninguém dá bola, são as pessoas invisíveis. Essa a gente tem que governar com amor. Nossa, entendi. E essas pessoas invisíveis, essas que precisam de moradia, um pouco mais de atenção. Moradia, por exemplo, como é que é? Por ser pequeno, mas mesmo assim tem pessoas que necessitam e tem um projeto para isso? Para a estiva? Além das casas que já estão construindo aí pelos empreendedores particulares no sistema Minha Casa Minha Vida, a gente também conseguiu via CDHU, no estado de São Paulo, Secretaria de Habitação do estado de São Paulo,
43 casas que já foram autorizadas. Então, essas casas, eu acredito que mais um ano, quem vai fazer todo o processo de seleção também é o CDHU, para famílias de baixa renda. E a gente também tem alguns lotes sociais na cidade que a gente está regularizando. Eu acredito que até o ano que vem a gente vai entregar em cerca de 80 a 100 lotes, terrenos sociais também, que a pessoa vai pagar uma parcelinha pequena e depois vai devagarzinho construindo sua casa. Pode ajudar muitas pessoas aí Com que estão no certeza. escuro aí quanto a essas necessidades. Estiva, vamos lá, ô Márcio. Tem o ciclismo, que você falou, a capital da bike, né? O que mais tem de legal aí para quem quiser conhecer Estiva? Pô, vou lá conhecer Estiva. Beleza, já estou sabendo da bike que o prefeito falou aí, da capital da bike. O que mais tem de legal lá? Tem o santuário nosso, que a gente emite, né? Município de interesse turístico, através do santuário também, que todas as quartas-feiras estão bombando ali. O padre Anderson, uma pessoa muito querida na cidade. E todo o primeiro sábado do mês também tem a missa de cura, vai muita gente. Tem as igrejas evangélicas também, que atraem um público muito grande ali na cidade. Tem os pesqueiros. A gente também tem escolinha de todas as modalidades praticamente, que é de forma gratuita ali no Centro Esportivo Mário Rocha. Futebol, essas coisas. Futebol, vôlei adaptado para terceira idade, hidroginástica, natação. Tem uma infinidade de modalidades ali, zumba, balé. Então a gente tem essas escolinhas. A gente agora está lutando para fazer o coral municipal. Tem muitas coisas positivas. A Estiva é uma cidade tranquila que ao mesmo tempo tem bastante coisa ali para você fazer, para curtir. E muitas coisas de graça. O pesqueiro do Italiano, tem o pesqueiro Dois Irmãos, tem o pesqueiro Pantanal, tem bastante coisa ali para fazer. De forma mais tranquila, né? Não é uma cidade tão agitada, mas assim, para tranquilidade, tem o turismo rural também, muitos locais bonitos para visitar também. É muito bacana a cidade. Tem lugares, então, para ser explorados por turistas querendo conhecer a pequena, que logo será grande. A gente está tentando fazer uma parceria com os proprietários de casas ali, terrenos rurais, por quê? Para implantar o turismo rural. Porque hoje é o turismo que mais cresce. Então, ali você tem uma casinha no sítio, você abrir ali para um café colonial uma vez por semana, que tem um queijo, tem um ovo caipira, tem um pão, tem uma margarina, tem um queijo. Tudo a ver com Estiva, né? A cara da Estiva. Isso. Adoro. E a gente vê que muitas cidades aí, principalmente no Circuito das Águas, estão investindo nesse turismo rural. Porque aquele empresário, aquela pessoa que trabalha a semana inteira, chega lá, o filho dele vai conhecer como que é a terra, o rio, andar descalço. É uma nova realidade que traz energia de volta para a pessoa, né? É saúde, né? É saúde. Uhum. A gente está fazendo algumas parcerias, inclusive também a gente está montando uma associação de agricultores locais para eles formarem associação para venderem os seus produtos, tanto para a prefeitura quanto na feira, para abrir outros campos também, fortalecendo a economia agrícola na cidade. Tem bastante campos aí que a gente está trabalhando. Se eu não me engano, mas agora uma outra área que eu queria ver com você, né? Acho que a Bia vai lembrar, eu não lembro quem, mas a gente trouxe um convidado da área musical aqui, que ele cresceu na Estiva, não foi? O Gui da Nova Onda. Isso. O Gui é parceiro. Ele veio falar com a gente aqui, né? Gente boa pra caramba. É verdade, da Ideia Acesa. Ideia Acesa. O Gui é monstro, é amigo meu de infância. Emagreceu pra caramba. Eu acho que ele perdeu uns 25 quilos. Já tava bem aqui, Eu não conheci ele gordinho, não. Ele veio bem já aqui. Não, o Gui é fenômeno. Ali tem muitos talentos na nossa cidade, né? Tem a XN1 também. Eu ia perguntar já. Então já emenda aí, né? Isso. Cultural, a cultura na cidade, como é que é? Conta pra gente. A cultura ali tem muitos talentos, viu? Tem muitos artistas, dançarinos, cantores, instrumentistas. É uma cidade que gera muito talentos, viu? Tem um menino lá, o Thiago Mauri, que é fera, é músico do Jean Giovanni, toca com o Michael Ilian, músico profissional. Tem o Del, que é monstro. Tem o Gui também, que é monstro. Tem o pessoal da igreja de CPI também, que são fenômenos. Tem os dançarinos, tem o Luciano Claret também, que tem um grupo de dança chamado Luckers, que já foi no Ratinho também, tirou nota 1000 em tudo. Eu tenho um pessoalzinho bacana ali, viu? Nossa, que legal. Eu tô falando porque realmente eu ouvi já muitas pessoas da área musical hoje, que seja até no Iguaçu, que eu morava lá, minhas influências foram de lá, minha bandinha de garagem foi na Estiva. Sim. Né? Tem ou você ainda pretende, talvez, você já me corrige, lá na Estiva,
aula de instrumentos musicais para pessoas que querem fazer, por exemplo, um lugar que tem, vamos prever violão, alguma coisa pela prefeitura ali? Pretende ser feito? Pela prefeitura ainda não tem. A gente tinha um projeto Guri, mas Projeto Guri? Isso, a antiga administração achou melhor cessar, a gente está tentando voltar. O projeto Guri é um projeto do governo do estado que eles ensinam alunos a tocar instrumentos. Hoje tem professores mais particulares. Tem professores. Mas a gente tem o objetivo, sim, de voltar e retomar essas aulas de instrumentos musicais. Tá aí uma coisa que eu sinto muita falta na juventude hoje, né, Bia? As pessoas parece que a juventude não está muito... Na minha época, Márcio, talvez na sua também você vai recordar ou perceber como eu, as pessoas gostavam, mas levavam na escola violão para tocar no recreio, né, fazer aquela rodinha, a cifrinha, violão... se via nas esquinas, né? Eu morava em outra cidade que a gente se reunia na igreja à noite para ficar tocando violão. Isso é uma coisa legal de se resgatar na juventude, né? Para largar o celular e pegar um instrumento musical. Sim, eu acho legal porque a igreja igreja já ajuda muito com isso, né? A juventude a tocar, né? Pelo menos um violão, um teclado, né? Seria legal mexer com a juventude nesse sentido, né? Com certeza. A gente vai implantar lá em breve. A gente só está sanando aí as dificuldades orçamentárias que a gente está tendo, mas estamos colocando a casa em ordem aí para logo começar essas aulas. Vai ser um desafio, né? Tirar a molecada aí do celular, mas a gente vai implantar sim, viu? Legal, né? Fala pra gente divulgar aqui também quando tiver isso. Aí o pessoal procura lá a administração para aprender. Com certeza. Vamos querer contribuir com você com isso. Ô Márcio, você comentou aqui algumas vezes já que está tentando, não foi só uma vez. Aqui já nesse papo você já falou mais de uma vez de que está tentando organizar as coisas, parte da finança. Como que tá as finanças da Estiva? Tá saudável? Tá precisando? Por isso que você está comentando que precisa organizar. Como que eu estou falando porque eu perguntei para políticos aqui de Mogi Guaçu muito sobre isso. Estou trazendo o prefeito da Estiva. Como que tá as finanças da Estiva? Então, quando a gente assumiu em janeiro de 2025, a gente assumiu com quase 24 milhões de dívida. No orçamento, 70 milhões é uma quantia bem considerada. Então, o que a gente está fazendo? Equalizando os gastos, otimizando os recursos, investindo onde precisa ser investido. Um exemplo, o prefeito hoje, o Márcio, ele não tem nenhum carro ainda do gabinete, estão usando o próprio, então a gente está tentando pagar os fornecedores que estavam atrasados, mantendo as contas em dia, está caminhando. Nesses primeiros 3 meses, todos os pagamentos dos funcionários foram feitos de forma adiantada, então a gente está cortando os gastos, para ver se até mais uns 4 ou 5 meses a gente consegue colocar a casa em ordem e tocar aí sem ficar devendo nada para ninguém. Porque quem vende quer receber, os nossos funcionários têm que receber também. É esse o nosso desafio no primeiro momento, até a gente colocar a casa em ordem. E pelo andar da carruagem, o gráfico mostra que tá bom. Tá caminhando. Tá caminhando sim. Mas é um trabalho do dia a dia, é um trabalho de muito esforço, tem que ter uma equipe técnica competente, é comprar bem, é pagar bem. Então, é um trabalho no dia a dia. Esse primeiro ano é um ano mais dificultoso, porque depois, no próximo, você faz o seu orçamento, já sabe como está, como não está. Mas nesse primeiro ano, como a gente pegou uma herança que não era nossa, um orçamento que já foi planejado sem ser a gente, você sofre um pouquinho. Tá. Uma coisa que eu perguntei para vários atores políticos aqui de Mogi Guaçu é sobre o crescimento. E eu sei que Estiva tem muito para crescer ainda. E envolve aquele tal do plano diretor. Sim, sim. Como é que é o plano diretor da Estiva? Tá crescendo de acordo com o planejado? Que eu sei que o plano diretor é sobre um crescimento planejado, né? Sim, ordenado. Isso. Como que é o plano diretor da Estiva? É isso que eu falei no início. A gente não tem o plano diretor porque abaixo de um número de habitantes, abaixo de 20 mil, 50 mil, não se é exigido tanto o plano diretor. Mas a gente já está estudando esse plano diretor para crescer, mas crescer com qualidade. Porque quando eu aumentar um bairro, eu possa ter o fluxo de carro, que eu posso pensar nas crianças, que eu posso pensar nas escolas, quanto que eu vou precisar mais de escola, ou quanto que eu vou gastar, quantas pessoas de fora vêm. Um exemplo, para você ter uma ideia. A média de crescimento numa cidade é em torno de 0,5 a 1,5 ao ano, a média de crescimento. A nossa cidade, nos últimos tempos, foi liberado muito loteamento lá, a gente cresceu em média 5% ao ano. Então, quase 4 vezes a mais do que a média nacional de crescimento. Então, é importante novas casas, novos empreendimentos, mas é importante também a gente pensar nesse impacto que vai dar também esse crescimento. Impacto no nosso
pronto-socorro, impacto na educação, impacto na segurança pública, impacto de emprego. Então, esse plano diretor que a gente vai fazer, mesmo não sendo obrigado, eu tenho certeza que vai deixar muitas balizas aí e vai deixar uma trincheira bacana aí para os próximos que virão depois de mim. Bacana, porque assim, o território da Estiva é grande, né? Eu não sei, estou perguntando, como é que é o território? Tem 74 quilômetros quadrados, Estiva Gerbi. Não é um território tão grande, mas está crescendo. Sim. Porque a gente ficou meio que numa ilha ali, faz divisa apenas com Mogi Guaçu e Pinhal, ficou numa ilha, mas todos os espaços pagos ali estão sendo preenchidos, porque ali é muito bom de venda para terrenos, os loteadores ali, eles investem pesado ali, viu? E eles estão tendo retorno porque vende os terrenos também, porque é uma cidade bastante tranquila para se morar, né? Eu falo, se você tiver uma renda ali na Estiva, é uma cidade que dá para morar ali tranquilo. É difícil nesse momento, renda, talvez falta um pouco de emprego, a gente tem que ser realista, mas o que acontece? A gente percebe que muitas pessoas que às vezes fez a vida em outros locais, vêm aqui para ter uma qualidade de vida melhor sem depender tanto do recurso municipal. Você pega na entrada, tem 2 condomínios ali, que 80% das pessoas não são oriundas da nossa cidade, mas que escolheram ali justamente pela qualidade de vida, pela tranquilidade das pessoas. Então, esses loteadores perceberam isso e estão abrindo vários empreendimentos ali e estão tendo sucesso. Porque a minha visão de tudo que você falou aí, aumentando os empregos aí, vai até muita gente querer ir para lá, né? Assim, aí sim vai ter necessidade do plano diretor. Turismo, por exemplo, né? Fiquei pensando sobre isso. Poxa, o turismo traz às vezes muito recurso para a cidade também. Tem muita gente de crescer lá, hein? Tem. O trabalho é árduo, viu? Mas a gente vai fazer dia a dia. Se você pontuar na sua gestão até agora, e também porque você conhecer dos 4 mandatos para trás, então tudo que você já conhece da cidade, qual o ponto realmente que você fala assim, Paulo, eu tenho que abrir o jogo para você? Esse ponto na Estiva, esse é o que eu tenho que pegar mais para poder resolver. Qual que seria, meu amigo? Eu tenho prioridade máxima à nossa saúde. A nossa saúde é prioridade máxima. A gente está investindo, geralmente, pela Constituição, tem que investir 15% de todo o orçamento na saúde. A gente investe hoje em torno de 32%. Mas eu quero mais, eu quero que o filho do trabalhador tenha a mesma saúde do filho daquele que é mais abastado. A saúde e a educação é meu foco total no investimento da cidade, além do meio ambiente também, que a gente caminha junto. Mas a saúde e a educação são 2 áreas que eu iria atacar positivamente, muito forte, buscando recursos juntos ao governo do estado, governo federal, porque são coisas, porque a saúde, sem saúde, ninguém é nada, né, gente? Faltou saúde, faltou tudo. E a educação, quanto mais a gente incentivar nossos alunos, porque a educação quebra barreiras, liberta pessoas, transforma vidas. Então, a saúde e a educação eu tenho que ter um olhar muito especial. E eu quero que o filho do trabalhador aprenda inglês, aprenda espanhol, aprenda informática, aprenda inteligência artificial. Vou implantar nas escolas também o xadrez, que ajuda a desenvolver o raciocínio lógico, porque eu quero que os nossos alunos, quando forem para o mercado de trabalho, independente se forem para trabalhar na iniciativa privada ou empreendedorismo, ter os seus próprios negócios, que eles tenham condições de disputar de igual com qualquer pessoa. Essa é a nossa meta, porque eu sei quanto que a educação faz a diferença. Educação faz tanta diferença, Márcio, até pelo que eu vejo aqui também, aqui na cidade, que eu queria deixar uma sugestão para você analisar para a Estiva. Tá? Claro. Acho que eu gostaria que deixasse como uma sugestão. A gente está vendo um Brasil economicamente muito difícil. A gente sabe, assim, falando a grosso modo agora, falando do país. E a gente precisa fazer com que as pessoas consigam ter uma educação financeira melhor. Então, uma sugestão que eu queria, por gostar tanto da Estiva e ver ela assim, e não ver isso em outros lugares como eu gostaria, sei lá, podia pensar em colocar uma educação financeira também nas escolas. Não sei por que isso não tem ainda, Bia. Sabe, as pessoas, sabe? O que você acha, Marcelo? Seria uma coisa legal para as crianças crescerem com tudo? Pô, eu preciso ser econômico, ser assertivo nos meus rendimentos, sei lá. Seria importante isso? O que você acha? Com certeza. Saber investir também, acho que seria bacana, né? O Paulo parece que até escreveu o meu plano de governo. Plano de governo. Desculpa, que eu não sabia. Aí já estava lá e eu não sabia. E a gente não implantou ainda, mas vai implantar com parceria com o Senac, com parceria com o Fiesp também, que a gente está tentando fazer essa parceria, porque
a educação financeira é primordial. Quando você aprende a viver com aquilo que você tem, deixando uma reserva de maneira emergencial, você sofre menos na vida. Então, você saber lidar com o dinheiro, você ter uma relação positiva entre o que você ganha e o seu consumo, saber poupar, saber investir, com certeza, isso vai fazer o diferencial. Amanhã, depois, na hora que o entrevistador estiver entrevistando um aluno que passou pela Escola Municipal de Chivagerbe, o aluno mostrar para esse entrevistador que ele tem capacidade de raciocínio, de educação financeira, e isso vai ser um plus além do inglês, do espanhol, da robótica, além da inteligência artificial, da informática, além do xadrez. Então, é criar situações para que as nossas crianças possam ter uma visão ampla do mundo. Porque o nosso mundo, Paulo, a gente é um pouquinho mais velho do que essa geração que está vindo agora, o nosso mundo está cada vez mais competitivo. Daqui a pouco, os nossos jovens não vão querer mais trabalhar em serviço braçal. A gente vê que as empresas hoje já têm dificuldade. Hoje, a maior dificuldade do mundo é você achar pedreiro, servente pedreiro, auxiliares, costureira na produção. Então, eles vão ir para a seara tecnológica, que é uma seara boa, porém, que exige muito. Então, a nossa escola, a nossa base tem que dar condições, porque a gente está passando pela revolução do mercado de trabalho. Aquele mercado de trabalho que a gente conhecia, daqui 20 anos não vai existir mais. Então, a gente tem que preparar os nossos jovens para essa nova modernidade. Alguns falam que é a indústria 4.0, essa inteligência artificial. Muitas profissões que a gente conhece hoje vai morrer. Eu sou advogado mesmo. Primeiro, fazia a peça, você sofria. Hoje, você vai lá na inteligência artificial, você faz. Então, muitas profissões... Não que vão morrer, talvez me expressei mal, mas muitas profissões vão ter que se reinventar para continuar existindo. Então, e os nossos jovens, eles têm que entrar nessa evolução. Talvez vai ser mais difícil para eles do que foi para nós, porque a gente tem nas casas dos 40, a gente pegou orelhão, pegou ficha, pegou cartão, hoje tem celular, mas a gente também tem que aprender inteligência artificial. É um mundo de evolução. O que a gente tem que plantar para os nossos jovens e para a gente mesmo? A gente não pode parar no tempo. Quem parar no tempo, infelizmente, vai sofrer. Você vai ter que estar reciclando 24 horas por dia. Porque o que era novidade ontem, amanhã já é algo atrasado. Então, a gente precisa criar nos nossos jovens essa ideia que eles precisam se reciclar e se aperfeiçoar. Tem um grande empresário norte-americano, me fugiu o nome dele, mas eu estava lendo uma entrevista dele. Ele falou assim, se ele pudesse dar um conselho para os jovens, ele daria o conselho de estudar a inteligência artificial 24 horas por dia, porque é as profissões do futuro. Então, mas será que aquela pessoa mais simples, aquela família humilde, sabe o que é isso? Será que ela está passando isso para o seu filho? Então, é nosso dever, enquanto poder público, enquanto agente transformador, apresentar essa realidade para essa família mais simples, para que ela possa também estar começando a ser inserida no mundo cada vez mais disputado, mais tecnológico, e no mundo que vai exigir cada vez mais. Interessante. Esse plano todo sendo colocado, né, na juventude, acho que a gente consegue minimizar o impacto que a gente já está visualizando junto aqui. Que com pode certeza. ter com essa geração. A nossa geração Eu estava lendo um dia lá... Quem tem 40, 50 anos passou por toda a transformação e... Pegou muita coisa. Pegou muita coisa. A gente está vendo, né, as diferenças gritantes, né? É até meio assustador, né? Pra você ter uma ideia, eu tava passando as estradas de Sumaré ali esses dias aí, e realmente, o Márcio está certo aqui, Bia, eu vi placas na frente assim, precisa de auxiliar de produção, que é aquelas pessoas que precisam um pouco mais braçal ali o trabalho. E se tem placa hoje em dia ali, quer dizer que está faltando e não está tendo a mão de obra. Então eu fiquei pensando a respeito disso que o Márcio falou e acho que realmente a tendência acho que é essa aí mesmo. Mas é legal saber que tem um plano, né, para a Estiva, por exemplo, de ajudar os jovens lá quanto à inteligência artificial, educação financeira, inglês, você falou do inglês, aí, sim. realmente mais forte. Daqui 5 anos, 10 anos, quem não tiver no inglês é o novo analfabeto funcional. Eu não tenho, eu tenho essa dificuldade, aprendi só um pouquinho, mas eu deveria ter estudado mais, porque daqui 5 anos o inglês vai ser o básico. Todo mundo vai ter que saber inglês. Isso aí vai ser requerido já é, né? Mas já acho que e vai ser mais ainda.
Nossa, que legal. Ô, Márcio, adorei demais você ter vindo até aqui, porque a gente conheceu um pouco mais da Estiva, que está aqui do lado. Né? A gente fala Mogi Guaçu, veio tanta gente aqui e me veio a ideia realmente, preciso convidar o prefeito de lá e conseguir trazer você aqui para deixar um pouquinho a impressão dessa cidade que a gente gosta tanto, que está aqui do lado. Deu para ver que tem muito trabalho, mas deu para ver que é uma cidade muito aconchegante, que tem como receber, né? Eu sei que a Bia tem uma opinião muito boa também. O que você acha da Estiva, Bia? Eu gosto bastante. Lá, tá vendo? Se resume nisso, né? Eu tenho vontade de morar lá, de comprar uma casa e ficar lá. Sim, mas vai dar tudo certo. Deus, no momento oportuno, Ele prepara. Vocês já estão convidadíssimos para tomar um café, conhecer a prefeitura lá. Um bate-papo muito descontraído aí. Nossa. Eu desejo todo o sucesso do mundo a vocês. Formam um casal aí maravilhoso, inteligentíssimos. E a nossa cidade está de portas abertas para vocês. Vai lá tomar um café com a gente lá. Vamos sim. E outra, eu quero ouvir suas considerações finais e quem está em casa também. O que eu vou pedir para você? Usa o tempo que você quiser, 1 minuto, 2, o tempo que você quiser. Olha para sua câmera e deixe suas considerações, abraço, ou o que você quiser falar, meu amigo. Olá, população de Estiva. Quero falar diretamente com vocês aqui. Estamos no podcast aqui com a Bia e o Paulo. Um bate-papo muito importante, pensando no presente, mas também planejando o nosso futuro. Quero deixar aqui uma mensagem de otimismo, de esperança. Quero enfatizar todo o amor, todo o carinho que eu tenho pela nossa cidade, toda a gratidão de ter sido escolhido por vocês através de sufrágio popular. E quero enfatizar também que no período que estarei prefeito, porque não sou, apenas estou, vou fazer de tudo para que a nossa cidade possa evoluir com o meio ambiente, com a economia, com as nossas crianças, com a nossa saúde. E peço a vocês que nos ajudem também, que participem dos conselhos municipais que tem, viu, Paulo? Que é muito importante a participação popular. E fazer da nossa cidade uma cidade cada vez mais acolhedora, uma cidade onde todos nós possamos dar as mãos, independente de preferências políticas. As nossas preferências vamos deixar ali mais para frente, quando tiver um novo pleito, mas que nesse momento a gente possa pensar na cidade. Pensar na cidade é pensar na mobilidade, pensar na cidade é pensar em estrutura, é pensar como estará a nossa cidade daqui 5, 10 anos, que cidade vamos deixar para os nossos filhos. Como eu falei no início do programa, tenho 42 anos, sempre fui dali, só nasci em Mogi Guaçu, Paulo, aqui na Santa Casa, que não tinha maternidade ali na Estiva, mas na época Estiva era pertencente a Mogi Guaçu e já vim para casa. É uma cidade que eu amo e é uma cidade que eu tenho certeza que vai evoluir muito com esse prefeito, com aqueles que já passaram e com aqueles também que vão vir. E a minha mensagem é de otimismo, que a gente possa olhar para o futuro com um olhar de esperança, com um olhar também sabendo que se a gente fizer muito bem feita a nossa parte aqui, plantando a boa semente agora, a gente vai colher no futuro. Meu muito obrigado a cada um de vocês, um beijo no coração, quero agradecer aqui o Paulo e a Bia pela gentileza, por esse bate-papo aqui tão importante. A gente que agradece, viu, Márcio? E dizer para vocês que as portas da nossa cidade, o carinho do nosso povo está lá à disposição de vocês e seria uma honra e um grande prazer recebê-los. Obrigada, viu? Nós que agradecemos, então. Eu sempre me sinto bem acolhida lá na cidade. Sim. Então tá bom, né? Falamos aqui então com o Márcio Pavana e o prefeito de Estiva Gerbe. Obrigado por receber então a gente aqui. Uma coisa que eu ia só falar para você, Márcio, cuida bem dessa cidade, porque a gente acha ela muito bonita mesmo, viu? Com certeza. De verdade. O bom trabalho que você está desenvolvendo, que você disse, e que você tem um plano que possa ser feito mesmo. Gostamos muito de lá. Tamo junto. Obrigado pelo convite. Então tá bom. Obrigada. Deixar o recadinho então. Obrigado por assistir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.